Continuando o nosso papo sobre ejaculação precoce, e se você não tá ligado, tem um vídeo anterior, confere lá na minha playlist, que é sobre os aspectos gerais dessa disfunção tão comum entre os homens. Comece lá e volte aqui, porque agora o papo é sobre como fazer a avaliação completa de você, meu caro, que tá durando pouco e tá sofrendo com isso. Já reforço de cara para você que o diagnóstico da ejaculação precoce é eminentemente clínico. Não há de rotina exames, sejam eles de laboratório ou testes de função, principalmente ali no seu amigão, que vai identificar o problema. Aliás, se você foi parar em algum lugar, em alguma daquelas clínicas, que melhor nem começar esse assunto agora por aqui, mas que fez um exame ali no seu órgão e disse que tem uma sensibilidade alterada, cuidado. Não há na ciência tipo de teste assim que possa identificar quem tem ou não problema. E se você passou por esse exame e ainda está querendo acreditar nele, te desafio o seguinte: vai lá, pega esse exame nessa clínica, mande o laudo aqui pro seu doutor, que você vai ver. Primeiro, você vai ter dificuldade com esse laudo, talvez não vai chegar na sua mão, certo? Mas vamos falar do que interessa. Voltando no diagnóstico, fique atento no seguinte: eu vou dar agora 3 pilares essenciais para encaixar o ejaculador precoce. Enquanto eu falo, você daí vá até pensando, vá até se colocando no lugar para ver se você se encaixa neles. Talvez a partir daí você já vai ter uma ideia se tem um problema. E mesmo que você chegue a essa conclusão, eu pego aqui para lembrar que todo esse vídeo ele tem um caráter de te orientar, de te informar, trazer informação de qualidade. E nada disso substitui uma consulta médica, ok? Voltando nesse tripé. O primeiro deles é mais óbvio, você deve imaginar, que é o tempo. E apesar de ninguém de nós ir para a cama com um cronômetro, a gente tem uma ideia do que a gente dura. E os estudos que se dedicaram a isso mostraram o seguinte: o ejaculador precoce primário, aquele lá que você já aprendeu no outro vídeo, que dura pouco, desde sempre, independente do momento, independente da parceria, se liga aí, ele dura geralmente menos do que 1 minuto, certo? O ejaculador precoce, os estudos caracterizam ele de forma secundária quando esse homem até durava mais, mas ele frequentemente passa a durar menos do que 3 minutos. Você tem agora o número, mas você vai ter que ir para a cama medir o seu tempo? Não. Acontece que na prática clínica a gente usa muito esse tempo estimado. Ele tem uma boa correlação com esses estudos. Então, o homem que traz essa questão do tempo curto, importante ter essa ideia. A maioria das sociedades, relembrando aqui, o ejaculador precoce primário, ele dura menos do que 1 minuto. A Sociedade Americana de Urologia, inclusive, classifica de forma um pouco mais aberta. Ela permite colocar nesse guarda-chuva homens que duram menos do que 2 minutos, mas com os outros 2 fatores que eu vou comentar para você agora. Segundo pilar desse tripé, a dificuldade de controle. Eu faço a seguinte comparação. Temos uma escada, uma escalada do prazer. Vamos colocar um número aqui de 0 a 10. Muitas vezes, esse ejaculador precoce, ele chega ali quase no 9 ou 10, ou melhor dizendo, aquele ponto de não retorno, isto é, vai gozar de qualquer jeito, a excitação ali já chegou num nível tão alto que ele não tem essa percepção, ele não tem esse controle, certo? E aí a coisa acontece meio que independente da vontade dele. E muitas vezes o homem até ele percebe que tá chegando lá, ele tenta controlar. Só que algumas manobras parece que não funcionam, como por exemplo, para, respira, quando volta, parece estar no mesmo nível. Outra comparação que eu gosto de fazer é o seguinte: esse cara, ele vai para a relação como se estivesse numa corrida de carro, como se ele fosse não um piloto, mas o copiloto. Ele não tem domínio do ritmo. E aí a gente já pula para o terceiro e último pilar, que é o sofrimento, a angústia decorrente do problema. Por quê? Ele dura pouco, ele tem pouco controle, não é como ele gostaria. Então, muitas vezes, quando esse homem, no caso aí, às vezes, quem sabe, até você, chega ao orgasmo, aquela sensação boa, natural ali, daquele ápice do prazer,
vem misturada com o quê? Sentimentos negativos, como por exemplo, frustração, aquele desejo de durar mais que ficou ali não correspondido. E muitas vezes isso vai se acumulando, trazendo um sentimento negativo de culpa tão grande que ele encara a situação naquela mistura agridoce, orgasmo, frustração. E o sexo vai ficando menos interessante. Só que a culpa, ela se torna tão dimensionada em alguns casos que ele olha para a parceira tá lá naquela cara de paisagem, às vezes ela nem tá achando ruim, mas ele já encara aquilo de forma tão ruim, tão uma autocobrança tão grande que ele pensa, decepcionei novamente, durei pouco, tá fazendo um julgamento de mim e simplesmente às vezes ela tá olhando para cima e tomando o ar dela. Mas enfim, a situação ficou negativa. E aí vocês pensem o que vira essa bola de neve. Voltando no tripé, o tempo é curto, a dificuldade de controle é muito grande e o sofrimento toma conta não só do homem, mas do casal. E aí esse casal, consequentemente, vai o quê? Se afastando. Porque o homem, ele começa a ter uma visão negativa do sexo. Ao invés de encarar aquela, nossa, opa, hoje tem. Não. Casal ali na intimidade, que às vezes se conhece, já sabe, né? Quando começa a pintar aquele clima, o homem, ao invés de ficar animado, excitado, ele fica o quê? Preocupado, receoso. Porque a relação começou a ser o quê? Um momento de possível exposição, vergonha, frustração e inferioridade. Quem gosta de sentir assim? Eu não, eu também tenho certeza que não. Isso fere muito o homem. Ele tem dificuldade de se abrir. Muitos não sabem que existe um doutor, como o seu doutor aqui, Fernando Cruvinel, andrologista especializado em saúde sexual e reprodutiva do homem. E aí ele fica ali sofrendo com aquilo. Se ele não se abre nem com a parceria, cada um fica com a sua verdade do seu lado, pensando o quê? Que o sexo tá ruim, tá durando pouco. E como tudo na vida que nos fere, nos frustra, o que a gente faz? Se eu tenho medo de altura, eu vou ficar ali na bordinha da janela? Ou não, vou ficar de cá. E o sexo de lá, eu de cá. Acontece isso na relação. A relação esfria, o casal se afasta. E se ele não conversa isso com a parceria, ela vai tirar as verdades dela de lá. Ela começa a pensar o quê? Ela tá pouco atraente. Eu tô velha, eu engordei. Ele não gosta mais de mim, ou pior, tá com outro. Se vocês não conversam, cada um vai crescer a sua verdade. E um muro invisível vai estabelecer entre os dois. E o relacionamento, como é frequente eu receber homens e casais com não só a sexualidade prejudicada, mas já perto de divórcio, pensando em separação. Ou às vezes o cara que separou começou outro relacionamento e o problema tá lá do mesmo jeito. Então, fica aqui esse recado para vocês. Se abram sobre isso. É difícil? Conte comigo aqui, seu doutor. Falando nisso, conte comigo, mas eu conto contigo para deixar o seu joinha, dê o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa dele e não deixe de ativar as notificações e seguir o doutor para me motivar e me ajudar a continuar aqui produzindo conteúdo de baita qualidade para você. Uma outra definição que eu queria trazer é a de período refratário. Tem noção do que é isso? É aquele intervalo entre uma e outra que o amigão fica dormente, não levanta de novo, pouco reativo. Por que vale a pena a gente falar sobre isso? Porque o ejaculador precoce, muitas vezes, principalmente quando ele é jovem, ele usa essa arma para contornar a situação. A primeira durou pouco. Não, mas eu compenso na segunda. Então vamos aquecer ele de novo, começa a relação e está compensado. Só que esse período refratário, tanto no ejaculador precoce, mas em qualquer homem, todos nós, ele aumenta com o passar dos anos. Se ali abaixo da casa dos 20, ele durava questão de minutos, na outra ponta, os 60 ou mais, o período refratário, em que o amigão esquece, ele não vai reagir novamente, pode durar até, não horas, mas dias. E aí, muitos homens perdem essa ferramenta, esse mecanismo, como eu disse, de compensar. E o problema fica mais escancarado. E apesar de ser uma disfunção presente desde o início da vida sexual na maioria dos homens com essa queixa,
não é a maioria jovem que procura, seja por constrangimento, seja por dificuldade de acesso ao médico que cuide disso. Mas por quê? Porque ele compensa, como eu disse. Porque muitas vezes o relacionamento ainda não é tão firme, então tem menos preocupação, menos abertura. A parceira não coloca isso na mesa, não cobra tanto dele. E essa bolinha de neve vai se acumulando, vai aumentando e geralmente quem procura é o homem já casado, muitas vezes até com filhos, um relacionamento de anos, e aí a coisa começou a azedar. O problema já não dá mais para esconder. A parceira cobra cada vez mais. E o período refratário aumentou. Então, meu caro, você aprendeu agora tudo sobre a identificação e o diagnóstico da ejaculação precoce. Agora, quer saber como manejar, ficar livre disso, ter um bom controle e as principais dicas sobre o tratamento? Seu doutor aqui, Fernando Cruvinel, que no próximo vídeo vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o tratamento dessa disfunção tão comum.